Olá, assinante da NET, estamos no ar com mais uma programação Visão Geral. Direção do publicitário Fernando Dutra, coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. E hoje nós vamos continuar com a nossa sabatina com os candidatos à OAB de Anápolis. E hoje nós vamos entrevistar o Dr. Jeová Viana Júnior, que já foi candidato, que eu conheço uma vez, e também já foi presidente da OAB. E com vice o Dr. Ponciano, que eu sempre falo, quando alguém fala, sou advogada, então eu conheço a todos e todos são amigos e todos são pessoas maravilhosas que vieram aqui. Então, nós vamos começar com a pergunta. Eu não gosto muito de falar de currículo, porque currículo, eu sempre falo, todos têm, como eu falo, escritórios renomados, todos trabalham muito bem nas suas funções. O senhor advogado que trabalha na área criminal, o doutor Ponciano na área, como fala, agora perdeu o Ponciano, me ajuda. Direito público. Então, são pessoas maravilhosas no seu pessoal, mas aqui a gente vai falar agora de proposta para a OAB. Você está vendo aí, né? Achar. Estou vendo. Cada uma mais gabaridada do que a outra. Nossa, se a gente fosse falar de currículo de cada um que veio aqui, a gente perdia o telefone do currículo, então vamos falar do bom, que a gente fala. O que eles estão trazendo para a gente como os advogados, que eu sou eleitora, gente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, né, aí ao Fernando Dutra, que sempre foi parceiro e vizinho aqui do meu escritório, a Eliane, né, Zé Augusto, muito obrigado. E a doutora... genérico. Mas já fiquei sabendo que canta muito também. Quem dera. E a doutora Daniele Nava, muito obrigado também pelo convite de estarmos aqui hoje, né, Ponciano, para que a gente possa apresentar as nossas propostas. A nossa campanha tem sido dessa forma desde o primeiro momento, desde a pré-campanha, né, Ponciano? Uma campanha propositiva, de alto nível, sem ataques. Eu acho que nós temos que dar o exemplo para a advocacia. Inclusive, eu sou contra a boca de urna, porque a advocacia precisa dar exemplo. Se não podemos fazer isso na política partidária, é proibido, por que o advogado tem que passar por isso? Eu acho constrangedor. Mas, enfim, as regras são regras e nós somos operadores do direito, nós temos que cumprir as leis. Mas eu sou contra. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. E eu vou falar o seguinte, eu já vou falar que eu agradeço, que eu acho que o advogado ele não deve se prestar aquele papel daquela coisa que eu acho gritante, que vocês não participaram, mas quando fica assim, uma turma na frente da OAB, assim, fica muito... Acho que a gente não se precisa isso. Eu também concordo nesse ponto com eles. Agora é com você, Ponciano. É atrasado, né, Daniel? A boca de urna é uma sensação. Aqueles advogados que já participaram do pleito eleitoral, sem sombra de dúvidas, ficam constrangidos, tamanha a agressividade da abordagem, e acho que a ordem não pode submeter a isso. Nós já evoluímos o suficiente e a nossa instituição é bem maior do que esse processo eleitoral retrogrado que a gente vivencia. Mas é um prazer poder conversar com vocês, poder falar das nossas propostas. Nós temos feito uma campanha muito limpa, uma campanha gostosa, uma campanha em que conseguimos e estamos conseguindo trazer a advocacia, aquilo que nós acreditamos, aquilo que pensamos ser o ideal para a subseção de Anápolis. A primeira pergunta que a gente tem para vocês, eu deixo livre quem quer responder, mas eu acho que seria bom o Jeová falar, que é qual o motivo de você ser candidato à OAB de Anápolis? O que te levou, o que te motiva a ser presidente da OAB de Anápolis? Bom, doutora Daniele, nós temos a certeza absoluta e vivenciamos através dos livros de história que a OAB sempre fez parte das mais belas páginas da nossa história do nosso país, né? A OAB já derrubou presidentes. E aqui em Anápolis eu tive a honra de presidir a subseção no período de 2004 a 2006. Eu fui eleito o mais jovem presidente na época e o único de oposição do estado de Goiás. Porque naquela época existia um grupo já mais de 20 anos no poder.
E, modéstias à parte, nós fizemos um belo trabalho. Até hoje, só elogios. Nós trouxemos, para quem não sabe, Zé Augusto, a Justiça Federal para Anápolis. Foi através das nossas mãos. Que beleza. Várias viagens para Brasília para poder trazer a Justiça Federal. Os advogados tinham que ir até Goiânia para poder atuarem. Estacionamento do fórum, foi nós que trouxemos ao lado do fórum. Não tinha estacionamento na época. Nós chegamos a contratar 6 estagiários com anuidade nossa para atender exatamente nas varas de família, que era um caos na época, e para atendimento só de advogado. E nós dizíamos para os nossos estagiários, olha, é para atender só advogado. O advogado chegava lá, longe, doutor, pois não. Então, assim, nós fizemos uma gestão extraordinária, não vou citar aquilo que nós fizemos, mas quem viveu se lembra. E até hoje só elogios. E agora, por oportunidade do ME da CASAG Anápolis, que nós fomos nomeados pelo Dr. Rodolfo Mota, que é o presidente da CASAG de Goiás, nós temos 2 anos e meio aqui à frente da CASAG Anápolis. E durante esses 2 anos e meio, nós implementamos um serviço e um atendimento, uma gestão de excelência, próxima do advogado, que se resolve as coisas pelo telefone. E essa gestão, com salas compartilhadas, com estações de trabalho, com webcam para fazer audiências, com serviço remoto para peticionamento, essa gestão de excelência nós queremos levar até a presidência da subseção. E eu venho de um berço de advogados, meu pai foi advogado, conheceu minha mãe no Fórum de Anápolis, minha mãe datilografava muito rápido, eu acho que ele se apaixonou, Ponciano. Foi pela agilidade que ela tinha na máquina de datilografia na época. Mas, enfim, não é porque eu nasci num berço de advogados, eu andava de fraldas lá no escritório do meu pai, que eu tive a vida fácil. Eu já plantei maracujá, fui mexer com lavoura, com plantação de maracujá, dirigi a Kombi, né? Então, fui um dos primeiros que tirei o Cresce aqui em Anápolis para poder abrir uma imobiliária. Eu, Dalmo Jacob, nosso conselheiro federal hoje, meu irmão, meu compadre. Então, a gente teve uma vida difícil. E a gente sabe o quanto é difícil advogar. O quanto é difícil você estar em busca da prestação jurisdicional. E isso me motiva, porque hoje, por onde a gente anda, nós temos uma reclamação muito pesada e muito enfática, no sentido de que a OAB hoje não se posiciona firmemente. E isso é que me sobe o sangue de querer representar a classe. A OAB precisa se posicionar firmemente, tanto perante as instituições, como perante a sociedade. Nós estamos, na Constituição Federal, como indispensáveis para a administração da justiça. No entanto, não é isso que a gente vem acompanhando. A gente acompanha pessoas da sociedade pegando contratos no Google, fazendo contratos, e depois que a vaca vai para o brejo, vem procurar o advogado, Zé Augusto. É um absurdo. E isso nós queremos acabar com essa cultura. Que cultura danada, né? Exatamente. E assim, nós temos que realmente nos posicionar firmemente. E isso, doutora Daniele, é que nos motiva a sermos presidente. E com a graça de Deus e com a ajuda dos colegas, nós temos as propostas totalmente factíveis. Nós vamos chegar, sim, à presidência da OAB. E eu queria deixar para o doutor Ponciano, se ele pudesse me ajudar, Ponciano, me ajudar aqui, numa questão importante, que eu já vou entrar logo no campo das propostas. Certo. Sobre Ótimo, porque a gente já fala tudo, né? Já vai falando. As prioridades, quais são as prioridades? A gente já vai quais são as prioridades, quais são os desafios, você quase já falou. Mas antes... Deixa eles apertar a gente, presidente. Tem nada Deixa eu... Já tá. Você já desafios. Mas antes de entrar nas propostas, se o senhor me permite, eu gostaria de uma pergunta. Claro, perfeitamente. Como é que o senhor vai atuar? O senhor acha que o atual modelo é arcaico que está se praticando na OAB? Na verdade, a advocacia de Anápolis entende isso. Nós temos caminhado durante aí esses 60 dias ou mais, e a pergunta que não quer calar é que hoje a subseção de Anápolis ela é burocrática. Eu não vou falar encastelada, porque o outro candidato falou que é encastelada e o
os colegas, com todo respeito, da subseção, que são os gestores, né? Nós estamos separando bem as amizades dos posicionamentos políticos. Eu tenho que ter meu posicionamento político. Eu não posso ficar à margem de posicionamentos, mas amizades, somos todos amigos, e após o dia 19, nós continuamos sendo advogados e a nossa bandeira é a ordem unida, né? Mas sim, eu entendo que hoje a ordem, ela tem um sistema burocrático. Hoje a gestão é burocrática, toda reclamação é feita através de um processo administrativo que demora meses para ser atendido. Não é a forma que nós estamos fazendo hoje na CASAG. Hoje a gente resolve os problemas por telefone e pessoalmente. Eu acho que é assim que tem que ser. Deixa eu só emendar aqui antes de declinar ali tem uma perguntinha correlata. Antes, porém, dizer que tanto o doutor Jeová quanto o doutor Ponciano se faz acompanhar aqui do assessor de comunicação, Felipe Ronce, que está aqui presente. Falei certo? Falei certo, então tá bom, eu estou aprendendo. O doutor Jeová Viana Borges Júnior, da chapa Ordem Unida. A gente ouve comentários por aí que quando o presidente da República vai lançar uma bolsa, fala-se que ela é politiqueira. A redução da anuidade da OAB também é politiqueira ou não? Não. Apimentada, não? Eu vou dizer, Zé Augusto. Apimentada. Eu vou dizer, Zé Augusto, a realidade nua e crua. Depende do ponto de vista. Tem candidato aí, né, a nível de seccional, que está dizendo que é anuidade zero. Vai reduzir. Não entende de gestão. Com todo respeito, mais uma vez, não entende de gestão. Nós temos, sim, uma proposta de redução de anuidade baseado na gestão. Baseado na gestão. E isso é factível, porque o Dr. Rodolfo Mota, que é o nosso candidato a nível de Goiás, Ordem Unida Goiás, ele cresceu a CASAG 644% em 5 anos. Que isso? Ele é um trator, ele é um gestor. Imagina você, Zé Augusto, pegar uma empresa, eu vou falar, Zé Augusto, você tem que crescer essa empresa em 5 anos 644%. Ele conseguiu fazer isso. Modelo japonês. Então ele já demonstrou que é possível, sim, baixar a anuidade a preços justos. Sem comprometer. Sem comprometer. Agora, qual candidato está falando anuidade zero? Desculpa, mas não tem como você pegar a sua empresa hoje de advocacia, que hoje a advocacia é uma empresa, sim, e você dizer, eu não vou cobrar mais dos meus clientes. Você vai pagar água, energia, funcionário, que jeito? Agora, você colocar a níveis razoáveis, né, Ponciano? Assim, eu acho que essa pergunta do José é totalmente pertinente, porque a gente vivencia hoje uma das anuidades mais caras do Brasil. E aí... A de Anápolis ou do Goiás? A anuidade ela é geral, José. É contexto. De todo o estado da seccional goiana. Mas aí, dizer que vai abaixar a anuidade, a gente entra em uma outra polêmica. A gente vai abaixar a anuidade, então vai baixar a renda, né, da ordem. Então, será que iremos diminuir a prestação de serviço? E a realidade é uma só. A qualidade também. A qualidade, a prestação de serviço. E a realidade é uma só. Nós temos a anuidade mais cara no Brasil, nós precisamos de fontes de renda alternativa. E para isso é preciso de um modelo de gestão. E acho que sem dúvida, não há nenhum candidato à presidência mais preparado que o Rodolfo. O Rodolfo não está querendo abaixar a anuidade e reduzir o serviço. Não, quer abaixar a anuidade e aumentar os serviços prestados. Para isso é preciso novas fontes de renda com a nossa instituição. Claro, é respeitado a peculiaridade sui generis da instituição. E o Rodolfo demonstrou isso. O Jeová trouxe o exemplo da CASAG, que é muito interessante. Você imaginar que uma empresa, vale 10 milhões e simplesmente valer 60, é algo extraordinário que nunca aconteceu em todo o período que a instituição já existiu. Então é possível, sim, reduzir a anuidade. É possível reduzi-la de um valor que seja justo, mas com renda à instituição. Então, o único candidato que propõe uma anuidade e demonstra como irá fazer
é o Rodolfo Mota, o qual a gente apoia. E tem outra, só complementando, doutora Daniele, a questão de gestão. Conversando com o Rodolfo, que a gente conversa muito, né, Ponciano? É uma conta simples. Se você consegue reduzir a anuidade, hoje nós temos 52% de inadimplentes. 52% de Que inadimplente em isso? Anápolis, né? Aí eu falei. É, Que na isso? Que isso? Eu falei que a gente falou antes como é que funcionaria a eleição, teve uma falta, a gente substituiu explicando como é que funciona a eleição. Eu falei que a eleição, além de ser disputada aqui em Anápolis, o fator que vai contribuir muito e dificultar muito essa eleição é os adimplentes e o inadimplente, porque só vota quem está adimplente. Então, você imagina, 50% que não está pagando não vai poder votar. E aqui em Anápolis é 52%, o Jeová colocou bem pontuado. Bem pontuado. Antes parece que estava liberado. Não, antes era por força de liminar, não por nosso estatuto. Certo. E eu sempre falo, você não está feliz, você muda a lei, você não tenta mudar por liminar. É, Eu acho que deveria ter mudado a lei antes do que ficar com essa briga agora. exatamente. Como a doutora Daniele colocou, Oportunista. acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Mas, como você colocou, existia, a doutora Daniele colocou muito bem, uma liminar, e a liminar caiu. Então, hoje, vamos fazer uma conta. Nós temos 52% de inadimplentes em Anápolis. Conversando com o Rodolfo, ele diz, irmão, se você reduz a anuidade, você vai ter praticamente 100%. Se você passar a régua, fazer a conta no final, o valor que você vai arrecadar com todos, somando, vai dar mais do que hoje. Porque hoje nós temos mais de 50% inadimplentes. Faz a soma, quantos milhões nós temos hoje. E se você, com a anuidade mais baixa, isso é conta de gestão. De quem tem gestão. Se você coloca a anuidade, por exemplo, R$800, você não ia ter 52% de inadimplentes. Você ia ter um valor muito pequeno de inadimplentes. E no final, a soma, nós iríamos ter mais dinheiro em caixa. Com toda certeza. A administração pública faz um refis daquele cidadão que está inadimplente. Se o senhor for eleito, o senhor mais o Ponciano, a sua equipe, como é que o senhor vai fazer com quem está devendo? Você vai fazer um desconto? Como é que é? Mas eu vou entrar agora para o que o senhor não entende também. Não é do Jeová. É porque existem coisas que são da administração. Por isso que eu estou aqui até para intermediar. Existem coisas que são da administração do Jeová, da subseção, e existem coisas que são da administração da seccional. A redução em si, ela só pode ser feita, gerida ou feita qualquer desconto em relação ao seccional, que é quem vai defender o Estado. Isso, eu vou até dar um exemplo que a gente gosta muito, Ponciano, porque nós temos hoje uma jovem advocacia que sai da faculdade e não sabe nem onde saiu o tiro. Caiu do caminhão da mudança. E nós temos uma preocupação com esse jovem advogado, né? E propostas excelentes para o jovem advogado início de carreira, né? Eu até gosto de dizer advogado início de carreira. Não jovem advogado, porque são todos advogados. Então é o advogado em início de carreira. Mas a questão é o seguinte, um exemplo, nós vamos ter eleições agora dia 19 de novembro, chapa 7. Tá aberto. Para prefeito de Anápolis e para governador de Goiás. É a analogia. Então, por exemplo, se o prefeito quiser baixar o ICMS, o Caiado vai falar, peraí, companheiro, essa é comigo. Então, a anuidade eu não posso mexer. Tá certo. Né? Mas eu posso ir lá, o prefeito Muito pode ir lá e bem. falar, governador, nós precisamos, Anápolis é a maior subseção do estado de Goiás, é a mais importante. Porque quando começam com picuinhas, desculpa, gente, eu tenho que entrar nessa, né? Porque quando se reclama muito da atual gestão, com todo respeito, mais uma vez, jogam muito a culpa na OAB Goiás, porque o Lúcio Flávio não fez e tal. Realmente o Lúcio Flávio fez uma gestão ótima nos primeiros 3 anos, né, Ponciano? Mas esses últimos 3 anos deixou a desejar. Mas nem por isso eu posso dizer, eu vou me calar e vou ficar só enviando ofícios. Não. Eu vejo Anápolis como a maior
e a mais importante subseção do Estado de Goiás. Nós temos que ser respeitados. Para passar aqui, tem que pedir bênção. Tem que pedir bênção para passar aqui em Anápolis. E nós sempre decidimos eleições. E é curioso, presidente, quando você fala assim, porque o que eu percebo na subseção de Anápolis, diante dos outros candidatos, é que existe uma dicotomia com relação ao seccional. E acabam se esquecendo, Daniele, do que o que nos é primordial, que é a subseção. Então, no debate, o senhor questionou o doutor Samuel sobre os reclamos com relação ao seccional. Mas aí eu pergunto, será que se eleito e se o opositor foi eleito, vai ficar a mesma coisa? Não, a culpa é da seccional. E do outro lado, será que é verdade? O que nós propomos, na verdade, de chapa da Ordem Unida, é justamente cuidar da subseção. Sim, nós acreditamos que o Rodolfo é o candidato mais viável, mas a Ordem não se dá o papel de guerrear. A Ordem precisa cuidar da advocacia. O advogado precisa estar do lado dos gestores. E o contrário também é verdade. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de simplesmente terceirizar a culpa. Se A ou B, se vermelho ou verde for eleito, podem ter certeza que nós estaremos lá batendo na porta e exigindo aquilo que é melhor da advocacia, José. Que bom, que bom. Porque nós precisamos entender que o que nos interessa é a sucessão. Com toda certeza. O Ponciano colocou muito bem. E nós temos problemas de todas as ordens. Nós temos problemas no presídio de Anápolis. Meu Deus do céu. Isso aí é secular. Um agendamento para você falar com seu cliente, Zé Augusto. É secular. Até 8 dias. Nós temos problemas no INSS que os advogados não estão sendo atendidos. Eu vou lá no STJ e sou recebido pelo ministro. Agora aqui os funcionários aqui do Peritos, INSS etc. não atendem o advogado? Complicado, né? O estagiário não atende, né? Nós temos problemas na Cefaz. Nós temos problemas na Cefaz, doutora Daniele. Nós temos problemas nos cartórios que dificultam o advogado quando está na prestação jurisdicional. Então nós temos problemas de todas as ordens. A roda não gira. E tem coisas que às vezes a OAB pode realmente interferir. Eu falo porque, em relação ao que ele falou do presídio, eu tenho um pé lá atrás porque eu acho que o presídio estadual já poderia, ele é considerado segurança máxima, lá não tem remissão. Apesar de eu não ser criminalista, mas eu sou atuante de direitos humanos. E eu queria que, na verdade, a OAB, isso eu deixo para todos, falassem, interferisse nisso, e eles podem fazer isso, quem seja, quem ganhe, de pedir para que ele tirasse o segurança máxima e colocasse remissão lá. Porque não tem como colocar um preço sem reeducar ele. Porque lá eles ficam... E lá tem espaço, porque eu conheço, porque eu já fiz vistoria no presídio lá de cima, quando eu atuava em direitos humanos. Então, lá tem espaço para fazer a remissão do preso, e ele não pode ser feita essa remissão mediante o status que o presídio se encontra. Então, são certas coisinhas que a OAB pode. Nesse ponto, a OAB pode mandar liminar, marcar com o governador, falar, olha, mudou-se, não é mais isso, nós não podemos... Isso a OAB pode fazer. E eu concordo com você, doutora Daniele, plenamente, exatamente isso que nós estamos dizendo. Não adianta ficar pondo a culpa em Goiânia. Então, vamos lá. Nós estamos aqui nesse canal 14. Fazer o dever de casa, doutor? Exatamente. E aí são duas questões que a gente tem que comparar. Porque nós estamos numa campanha política, Ponciano, e não tem como nós taparmos o sol com a peneira. Então, vamos lá. O candidato da situação, com todo respeito, mais uma vez, já está há mais de 10 anos na gestão. Ele foi secretário-geral, ele é o atual vice-presidente, e ele, será que não conhece os problemas? Gente, meu Deus do céu, existem vários problemas, esse problema do presídio. E outra, o outro candidato, com todo respeito também, doutor Regis, é o nosso amigo, ele é o atual diretor da Prerrogativas do Estado de Goiás. Ele sabe que existem esses problemas. E hoje ele está sendo apoiado pelo candidato da gestão. Esse problema do presídio já poderia ter sido resolvido, né? Volto a dizer com todo respeito. Então, a OAB precisa, hoje, de parar de colocar a culpa nos terceiros e resolver os problemas de casa. Porque nós, sem caneta, lá na Casag, minha caneta é desse tamanhozinho.
é pequena perto da subseção. A subseção tem uma canetona bonita. Minha caneta é pequenininha. Eu não posso mexer com prerrogativas. Outro dia teve um problema na fila do fórum lá, que os advogados estavam na fila lá quando abriu, né, que foi aquela loucura daqueles lockdowns. A ZAG ficou o tempo inteiro aberta, atendendo os advogados, a subseção fechada, né, as portas fechadas, não atendia ninguém, e nós lá dando assistência. Mas aí teve lá um problema de advogado que estava na mesma fila das partes, lá no fórum. E o pessoal, doutor Jeová e tal, me ajuda. Gente, essa função não é minha. A função da CASAG não é essa. Vai lá na subseção. Ah, mas a subseção não atende e tal. Rapaz, doutora, me subiu um sangue na cabeça, porque eu tenho conhecimento, a gente sabe onde mexe, a gente sabe onde toca a ferida. Nós ligamos lá na diretoria do fórum, marcamos uma reunião. Aí, o que aconteceu? A diretoria do fórum não estava sabendo que isso estava acontecendo. Era uma situação fácil de ser resolvida. A diretoria não tinha nem conhecimento, José. Certo. Meu Deus. Aí o que eu fiz? Peguei um totem da CASAG, com álcool gel, colocamos lá embaixo, colocamos uma placa da CASAG lá, advogado, e separamos as filas. Coisas que são fáceis de serem resolvidas. Aí depois o pessoal veio dizer, Desburocratizou a coisa. mas a CASAG tá entrando, tá fazendo gestão paralela, gente. Aí eu acho engraçado, porque aí começa a questionar Daniel, e José e Eliane, perdão, que a CASAG começou a fazer gestão paralela. Ué, mas começou a fazer gestão paralela porque está trabalhando. Atendimento e gestão paralela? Se a gestão paralela for a comparação de quem não fez e quem está fazendo, então eu acho que isso é um elogio, na verdade, né? Porque foi feito, o Jeová não é, obviamente, da sua pertinência temática, mas não foi feito em nome da CASAG. Foi lá um advogado que estava insatisfeito e fez porque ninguém estava fazendo, que era papel da subseção fazer e não fez. Certo. Eu acho que a nossa proposta, e enquanto gestão, é não reclamar e fazer mais. Certo. A gente precisa ser prático. Antes da gente abrir aqui o espaço para as prioridades, né, doutora Daniela? Não. Nós temos que abrir o espaço aqui para ele mostrar as propostas, né? Mas antes, eu quero só abrir também o espaço aqui para falar que a gente deu a oportunidade para as 3 chapas, né? Mas que infelizmente a chapa é o seguinte, nós abrimos a oportunidade nós temos que registrar isso. As chapas, o doutor Samuel foi o primeiro, a do doutor Regis estava agendada para as 8h30, nós estávamos aqui, até intercalamos uma outra pauta, ele não pôde estar presente mediante informativo da sua assessoria que ele estava doente com febre. Então, achou mais prudente não vir à entrevista. As perguntas propostas são iguais para todos os 3 candidatos. Às vezes, realmente, durante o bate-papo, vem uma outra coisa que surge. Isso é normal. Então, foi aberto esse espaço e ele não veio. Então, agora a gente vai fazer a pergunta das propostas, né? Sim. Senão, vamos lá. Antes das propostas, eu preciso agradecer, porque a gente costuma chamar de irmãos, aqueles que apostaram, estão apostando, estão colocando a cara, né, vamos dizer assim, para bater conosco nessa ordem unida. Dr. Ponciano, meu vice-presidente, né, muito feliz com o Ponciano, que é uma sumidade, o atual presidente da comissão mais importante do estado de Goiás, que é a Comissão de Direito Constitucional, né? Dr. Everton Borges, que é um companheiro de todas as horas, será o nosso secretário-geral. A doutora Vanusa Moura, que é um exemplo de superação, Daniele. Ela ficou cega aos 18 anos e teve que aprender tudo novamente. E ela foi aplaudida de pé quando conseguiu passar no exame de ordem. Que isso, que maravilha. Ela contava as curvas que o ônibus fazia, que ela ia sozinha para a faculdade. Poxa vida. Ela ia sozinha para a faculdade. E quando nós fizemos o convite para que ela figurasse nessa chapa, foi quando ela disse, doutor Jeová, se não fosse hoje a CASAG, com esse atendimento, com as salas compartilhadas, eu não teria sobrevivido na pandemia, porque ela atende na CASAG.
que é um modelo que está sendo copiado para o Brasil inteiro. Então, a doutora Vanusa, ela está na nossa chapa porque nós queremos mostrar que realmente todos os advogados são iguais. E ela é um foguete para trabalhar. E que tudo Ela é dá possível. show em qualquer um. Ela é impressionante, a doutora Vanusa. E a doutora Cleire Vieira, que será a nossa diretora financeira, também um exemplo, que veio do interior, né, e hoje tem um escritório muito bem montado, de advocacia, será a nossa diretora financeira. Eu quero agradecer, Ponciano está aqui na presença dele, a doutora Everton Borges, doutora Cleire Vieira e a doutora Vanusa, que está conosco nesse barco remando. Com a graça de Deus, nós vamos assumir a OAB de Anápolis no dia 1º de janeiro. Sobre, Ponciano. Só gente boa e competente. Deixa eu tentar reduzir isso. Reduz. Reduz. Não, só os nomes, Até porque porque- senão perde as propostas. até Eu quero porque saber senão- das propostas, gente. Assim, aqueles que puderem acompanhar o nosso caderno de propostas, nós agradecemos, né? Não vai dar para falar tudo, mas eu acho que eu posso reduzir aqui, Jeová, em duas que eu acho que são centrais, né? Nós já falamos um pouco sobre essa possibilidade de redução de anuidade, mas eu queria falar aqui da regionalização da ESA e a transformação do título de crédito Das UHDs. das UHDs. A regionalização da ESA, aqueles que tiveram a oportunidade, eu tive o prazer de poder coordenar a ESA aqui no triênio em que o Ronivan foi presidente. Tínhamos uma dificuldade em razão do espaço físico. O Ronivan até foi muito companheiro de tentar adaptar algumas coisas, mas essa é uma realidade que nós vivenciamos hoje, Daniel. Assim como a CASAG foi trazida a Anápolis, acreditamos que a ESA também possa ser trazida e, com isso, facilitar os cursos de aperfeiçoamento profissional e também trazer uma pós-graduação presencial, que nunca tivemos, né? A época da pandemia trouxe esses novos desafios da internet, mas acho que não tem nada melhor para a advocacia do que o contato e a presença. E a regionalização da ESA vai trazer esse foco e esse aperfeiçoamento para a advocacia. Assim, Falando agora da regionalização da ESA, falo como advogado, como a gente fala um bate-papo, eu acho importante, em primeiro lugar, até porque a gente falou na minha entrevista sobre o curso que eu dei, e eu dei preferência para as pessoas daqui, com o curso de capacitação. Então, eu acho que nós temos profissionais em Anápolis capacitados para dar esse curso. Eu acho muito bom. Só falando que aqui nós temos que valorizar a advocacia napolina, que nós temos advogados muito capacitados. e a dotação orçamentária existe, Daniel. Não é? Tá? A Escola Superior de Advocacia recebe um percentual da anuidade, assim como a CASAG também. Basta ter gestão e planejamento para que isso ocorra. Só um parênteses, Ponciano, você colocou muito bem, a doutora Daniela também, com grandes profissionais que podem sim, e eu quero só ainda complementar, além desses cursos de pós-graduação presenciais que nós precisamos ter aqui em Anápolis, a ESA presente aqui, Elaine, é importante para a jovem advocacia, porque nós queremos colocar cursos de 6 meses a 1 ano, é a nossa proposta maravilhosa para a advocacia início de carreira, com aulas dentro da grade de ensinar o advogado a advogar. Advocacia prática. Advocacia. Prática mesmo. De que lado Como você senta na advogar. mesa? De que lado você senta na mesa numa audiência? Como é que você vai montar seu escritório? Como fazer dar certo? Como contratar o cliente? Fazer um contrato de honorários? Hoje nós não temos isso. Nós precisamos. Não desconhecemos que a didática e o ensino é importante, mas a nossa prioridade é a advocacia, é o dinheiro no bolso do advogado recém-formado, é essa a nossa prioridade. Inclusive, implementando aqui, já continuando, Manda bala. as nossas principais propostas, elas focam no dinheiro da advocacia. E uma delas é a transformação da certidão da advocacia dativa em título de crédito. Hoje acontece o seguinte, o advogado, ele presta um serviço chamado advocacia dativa em razão da ausência do Estado que não implementou corretamente a Defensoria Pública. Então, o advogado, ele acaba recebendo uma certidão de UHD, que hoje representa R$180, mais ou menos,
E o problema é que não recebe isso nunca. Demora 5 a 10 anos para poder Porque receber. advogado, se recebeu hoje, recebe 100 mil reais. Vai Tem receber. 100 mil reais para receber. E, na prática, o que acontece? Ninguém quer, né, Daniele, fazer esse serviço da advocacia dativa, porque você não recebe. Nossa proposta ela é muito simples. Nós vamos transformar essas certidões em título de crédito, através de uma proposta legislativa estadual, e com isso nós vamos fazer dinheiro. Então, o cidadão que vai fazer uma audiência, José, tem uma audiência, pego 6 UHDs, vou receber 1.200 daqui 10 anos. Não, peraí, você pega esses 1.200 que você vai receber daqui 10 anos e vai lá numa cooperativa de crédito ou num banco e troca aqueles 1.200 por 800 reais. Você desconta seu Vamos cheque. negociar, vamos Você negociar. gastou um dia e ganhou 800 reais. A ideia é boa. Se você quiser esperar que esse crédito caia na sua conta, você espera. Mas é possível, porque os acionistas do banco têm interesse nisso. Eles compram um crédito a um preço justo e descontam e você recebe na hora. É bom. São 80 milhões de Uma carteira de 80 milhões. Que isso? que tá rodando. Eu recebi as duas Que listagens. isso? E hoje mesmo já chegou no grupo de advocacia da ativa, eu atendo da ativa, gente. Eu tenho dó. Sério, tem gente que tem pessoas assim, divórcio, pessoa guarda, pessoa muito simples. É mais ou menos isso. Brigou com o vizinho por causa da parede, brigou com o carro que vendeu. Então, são coisas simples que a advocacia da ativa faz. Se o jovem advogado precisa, eu faço até hoje que eu tenho dó mesmo. E Se for pelo dinheiro, que não demora a hoje receber, mesmo né, saiu Daniela? 2 listas, né, de quem vai receber da advocacia da ativa. Mas quem está recebendo aqui é há 6 anos. Aí, Tá? 6 anos. Há O que 6 nós, anos o que atrás. nós propomos é receber agora. Saiu a certidão, vai lá e Dinheiro no troca. bolso, dinheiro no bolso. Você vai ter um deságio. Você vai ter um deságio porque o banco precisa ter o seu lucro. Mas, enfim, é uma alternativa para a advocacia que está recém-ingressa, né? Isso é dinheiro no bolso. É isso que nós Exatamente, procuramos, né, exatamente. presidente? Com certeza, Ponciano. A cereja do bolo é montarmos uma cooperativa do advogado, um banco do advogado. Isso é uma proposta do Dr. Rodolfo Mota, que é o nosso candidato a nível de Goiás, porque ele é um visionário. Você imagina montar o banco do advogado, né? Você vai lá descontar o seu cheque. Mas é totalmente factível através de parcerias. Já tem bancos me ligando pra gente, né, Ponciano? Doutor, não monta cooperativa não, traz a carteira pra gente. É interessante pro banco. Imagina, São 80 milhões. 80 milhões. São 80 Maria. milhões de crédito, né? E outra, qual é o prejuízo do Estado? Nenhum, pelo contrário. 80 milhões em dinheiro rodando. Quer dizer, é um negócio e tanto. E não sei por que nunca foi implementado, nunca foi A pensado. declaração de imposto de renda restitui antes. É isso. Você faz a sua declaração, tem a restituição, você vai lá, o banco vai e paga para você antecipadamente. É isso? Hoje, como se fosse o precatório. Você tem um precatório para receber, Aham. você negocia com Também. instituições bancárias, eles te adiantam, tem o desconto, você sai com o dinheiro no bolso. É isso que a gente está pregando. O advogado É um com o crédito dinheiro no bolso. que o banco vai comprar o seu crédito e vai vender para os acionistas do banco e vai te pagar. Muito bom. que Isso. Demora muito tempo para cair esse precatório. pra cair... E fica, na realidade, fica a critério do advogado querer ou não. Ah, Porque pode, Sim, igual eu falo sim, assim, porque sim. não é Tem liberdade de facultativo, escolha. É liberdade. Então, eu quero escolher para ganhar integral minha poupança, Precisa que, fica lá. se a Daniela quiser esperar, ela vai esperar. Mas se ela precisar de dinheiro, ela vai lá e troca. e pronto. Deixa eu te dar um exemplo rapidinho, 1 minuto. Você pega um cheque, ele é predatado para 60 dias. Você vai lá no banco e faz o calcionamento e você consegue retirar, né, o valor. demais. Não é- Melhor que esperar 5 anos. Os cheques predatados dos meus clientes, eu negocio todos. Não, e tem que lembrar que é o seguinte, não é um cheque para uma pessoa comum, é um cheque do Estado. Exatamente. Ah, Quem paga é o Estado de Goiás, é um Que cheque do maravilha. Estado. Então, Tem garantia absoluta. Maravilha, o banco é. tem total garantia de recebimento. Não desse. é o governo, é o Estado. Muito boa. Estado, é o Estado de O Goiás. Estado. Não é o governo. Então, Não, o o Estado de Goiás que o paga. banco tem interesse. Só para poder finalizar aqui, porque eu sei que o tempo é É curto, mas eu é. preciso falar disso aqui Pode- também, pode presidente. Vou deixar claro que eles estão com as perguntas, como eu falei, eles têm acesso a perguntas, pauta. a pauta, então, na realidade, a gente tem um cronograma, mas eles vão, eles voltam e termina a pauta. Mas dentro disso mesmo, porque o principal foco é o advogado. É trazer ao advogado rentabilidade financeira. Esse é o nosso principal foco. E para isso a gente vai criar dentro das comissões uma espécie de mentoria, Daniel. O que seria isso, José?
eu trabalho com direito público e me aparece um cliente criminal. Olha, o cliente chega lá, a primeira coisa que eu falo, eu não faço esse serviço. Não é minha área. Aí o cliente vai, sai, e eu deixo de receber. A ideia da mentoria é dar suporte ao advogado que desconhece determinada matéria e também dar rentabilidade a ele. Então, as comissões terão em sua base um mentor que é formatado e pode ser distribuído pela própria presidência da comissão. E aquele advogado que o cliente chega lá, direito aeronáutico, eu não sei como é que eu faço com isso. Eu ligo lá na comissão de direito aeronáutico, que será criada, e eu vou pedir um mentor. Olha, eu tenho um cliente assim, e eu não sei fazer isso. Sei nem por onde começa. Não sei como é que começa. Tem como você me ensinar e a gente fazer esse processo junto? Porque eu quero aprender. Isso está no nosso caderno de proposta. Então, a pessoa irá trabalhar junto com o mentor, que é um especialista e que irá estar na comissão, né, totalmente delegada pela presidência dessa comissão, e o advogado vai receber e não vai perder dinheiro. Qual que é o envolvimento que a ordem nos traz, Daniel? É o network, de conhecer as boas relações, e a gente vai aproximar isso do advogado, para que o advogado recém-formado se sinta capaz de fazer todas as searas possíveis, porque ele vai ter um mentor do lado. Certo. E se eventualmente ele não quiser trabalhar com isso, ele pode simplesmente optar por essa mentoria e fazer um network com esse mentor, receber com isso parte dos honorários, mas simplesmente, não gostei de trabalhar com isso. Beleza, é uma opção. E não só o presidente ou o vice, mas quando você tem um network em um grupo, numa comissão, você pode fazer parcerias entre o grupo. Então, não precisa ser, pode ser um membro. Então, você faz com um membro, que você faz a parceria e você vai advogar. A nossa ideia é institucionalizar esses networks com todas as comissões, para que a comissão tenha, por responsabilidade, por sorteio, pode ser semanalmente ou como quer que seja, a divisão de um mentor que o advogado tenha a pronta demanda para poder ligar e ir auxiliar esse advogado. Os grupos de Zap ajudam muito. Ajuda muito essa facilidade. Nosso tempo está limitado, né? Vamos continuar. Então, além disso, né, nós temos a proposta, é uma proposta que, na verdade, todos os candidatos fez, da questão da regionalização de prerrogativas, mas não, assim, o que nós temos visto vamos regionalizar, mas ninguém explica. Não, certo. Nós temos um projeto concreto dessa regionalização. Nós queremos trazer um procurador de prerrogativas e queremos fazer que as prerrogativas funcionem, né, presidente? Com certeza, a questão das prerrogativas é uma reclamação muito pesada aqui em Anápolis. Nós vamos fatiar as prerrogativas. A comissão de prerrogativa não pode ficar presa. Tem que ter a prerrogativa dos criminalistas, a prerrogativa dos previdenciários. Nós vamos ter essas prerrogativas fatiadas. E essa regionalização da procuradoria, porque hoje em Goiânia existe um procurador de prerrogativas, que nós pagamos com o nosso dinheiro também. Então, Anápolis, eu sempre bato nessa tecla, Ponciano, né? É a mais importante e a maior subseção. Não tem o porquê de não existir um procurador de prerrogativas aqui dentro de Anápolis. É o advogado dos advogados, porque a comissão vai correr, resolver o problema que está ali sendo a prerrogativa aviltada do advogado, mas o procurador é aquele que vai peticionar no CNJ, que vai peticionar, que vai fazer o enfrentamento. Porque hoje o que nos falta na subseção é um enfrentamento com base nas condutas regionais impostas. O que se terceiriza o serviço, porque a seccional não fez, não sei o quê. Não, nós vamos fazer, nós teremos um centro de prerrogativas para discutir questão de cobranças indevidas que estão sendo feitas, discutir não só a questão penal, mas a questão do INSS que não tá recebendo advogado, alguma peculiaridade que assim o ponha, nós teremos um procurador para poder judicializar aquilo e fazer isso, resolver, sem precisar ficar reclamando para Goiânia, não. A gente quer resolver aqui. E para isso,
A gente precisa dessa regionalização. E se não nos for autorizado, Daniel, nós vamos resolver por aqui mesmo. Nós criaremos um procurador de prerrogativas nosso mesmo aqui, porque em Anápolis tem gente capacitada que possa prestar esse serviço também. Certo. Deixa eu finalizar a minha participação. Não, justamente, eu vou deixar justamente você falar. Ele também tem que terminar, né? A pauta aqui. Nós estamos correndo quanto tempo, né? Continua, José Augusto. Doutor Jeová, quer dizer que no dia da bandeira, a Ordem Unida vai defender a bandeira na OAB de uma advocacia para tudo, para a advocacia, aliás, a OAB para a advocacia? Sim, a nossa bandeira é uma advocacia que não tem muros, não tem paredes, que todos são exatamente iguais. Mulheres, homens, enfim, todos são iguais, todos são advogados. E pode ter certeza que esse real compromisso nós estamos fazendo aqui perante as câmeras e nós vamos cumpri-los, porque quem me conhece sabe que eu honro a minha palavra. E nós temos firmeza naquilo que a gente fala e a gente sabe exatamente onde bate. Por isso que eu digo, nós precisamos, modéstias à parte, de uma presidência que tenha experiência de gestão e tenha modernidade. E é isso que nós vamos levar para a OAB. Nós não precisamos também, nós não podemos de forma alguma errar, doutora Daniele. Nós não podemos nos aventurar com mais 3 anos com alguém que também não tenha experiência de gestão, com todo respeito, mais uma vez, com a outra chapa, né? E também, por outro lado, com uma gestão que já está há mais de 15 anos e é o atual vice-presidente. No entanto, não resolve os problemas da advocacia, né? Então, mais uma proposta, antes da gente finalizar, que essa é importante, regionalizar também o TED. Nós precisamos de uma turma do TED aqui em Anápolis. Por que nós não temos uma turma do TED aqui em Anápolis? Primeiro, para você fiscalizar os maus profissionais que, infelizmente, nós sabemos que temos. E segundo, para poder orientar. Hoje nós temos um problema com publicidade. Qualquer coisinha você está mandando processo para Goiânia. Nós temos que resolver as coisas aqui em Anápolis. Nós temos profissionais habilitados, como a doutora Daniele disse, vão montar a turma do TED, do Tribunal de Ética aqui em Anápolis. Ah, entendi. Agora que eu quero dizer TED, eu ia perguntar. Mas orientar, o que nós podemos fazer de publicidade ou não? Eu não sei, de verdade. Porque, assim, quando você vai impulsionar no Instagram, por exemplo, tem gente que fala, não pode, o TED pode. Enfim, a gente precisa de orientações, a advocacia anapolina precisa de orientações de como colocar visibilidade em banner, como captar cliente de forma lista. Isso tudo envolve a advocacia e a gente precisa de uma regionalização, de uma junta, para poder auxiliar isso. Conversa antes, o Augusto ficou assim, mas pode? Aí ele falou, mas não pode isso, não pode. Não pode isso, pode. Por quê? Compreendi, uai, tive que sentar. Mas a linha é muito tênue, né, Daniel? Essa parte eu tive que estudar para poder falar, isso pode. Ela falou, pode se posicionar no Instagram? Pode, mas não pode pagar propaganda no meu jornal? Não. É uma hipocrisia, né? Tá vendo tanto que a linha é tênue? É uma hipocrisia. Você pode impulsionar, mas não pode pagar a propaganda no jornal. Você pode impulsionar, porque estava tendo um grande problema que a gente falou entre os jovens e os antigos, que quando a gente conversou sobre isso antes de vocês, porque os jovens vêm com uma outra cara e a OAB vai ter que se adaptar. Infelizmente. Agora proibiram, por exemplo, ostentação. Por exemplo, se você tiver de um carro de luxo falando da sua advocacia... Soberba também. Você não pode fazer isso. Se você tiver num carro de... você não pode. Enfim. Dando continuidade, então, gente, porque o tempo está estourando. Vamos dar continuidade então, aí? Não, eu vou intercalar uma que eu fiz para todos. Porque, às vezes, todo mundo, como você não trouxe também, como o doutor Samuel não trouxe uma mulher, como que vai estar a mulher advogada? Tá, eu vou responder com muita tranquilidade. É a chapa que mais representa a mulher, Daniel. Nós temos, além das 2 mulheres na nossa chapa. Aliás, é preciso dizer que nós avançamos, Daniel. Você que é uma exímia conhecedora dos direitos humanos, nós avançamos, que acreditamos que cotas são além de mulheres e negros. Nós
colocamos PCDs nas nossas cotas. Nós temos uma PCD na nossa chapa da subseção e temos uma PCD na nossa chapa da seccional. Nossa chapa da seccional, gente, é composta por 6 pessoas. 4 são mulheres, Daniel. É a maior proporção de todas as chapas. Ao todo, nós temos 6 mulheres de Anápolis disputando a chapa Ordem Unida. E não Verdade. só, nós temos 2 PCDs. As outras chapas não têm nenhum PCD. Isso é mais do que cota, é avançar, é incluir, porque a nossa chapa realmente representa isso que o Jeová Sim. falou. Certo. Sem muros, sem barreiras, nós somos unidos e todos aqui são iguais, independentemente das suas dificuldades, barreiras e deficiências. As nossas candidatas, só complementando, a nível de Goiás, Agradecê-las também, são os né? nossos deputados estaduais naquela analogia. Deputados estaduais por Sim, Anápolis. aquela né? analogia, Bom perfeito. citar. Carmen Lúcia Perfeito. falou Larcão, a Carminha, né? Doutora Meirilene Alves Fernandes, doutora Maristela Rodrigues da Silva, doutora Rayane da Silva Oliveira, 4 mulheres, deputadas estaduais, doutor Elias Pereira da Silva, também no conselho, e o doutor Gilmar Alves dos Santos, que será nosso diretor adjunto da CASAG Goiás. Então, realmente, é uma chapa que abarca o maior número de mulheres dentro da chapa, da chapa. E que de pensou também na deficiência, né? Porque Com o maior respeito, furou o clube do Bolinha. e não tem como falar que é clubismo, não. Todo mundo aqui é igual mesmo. Certo. Como o nosso tempo aqui, o Darlan já deu um avisinho lá para a gente que já está esgotado, eu vou deixar você, doutor Jeová, fazer suas considerações finais. Sim, perfeitamente. Eu quero agradecer mais uma vez ao Canal 14, o Fernando Dutra, Zé Augusto, Eliane, doutora Daniele, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer aos telespectadores do Canal 14. E você, advogado e advogada, compare, faça uma comparação. Nós temos uma gestão que já perdura por mais de 15 anos, que existe, na verdade, uma dança das cadeiras. Hoje, o candidato da situação é o atual vice-presidente, que não resolve os problemas. Todo respeito que nós temos pela chapa da situação. Por outro lado, nós temos também um candidato que, por mais boa intenção que tenha, não tem qualquer experiência de gestão. Nós temos que ter responsabilidade e a advocacia não pode, por mais 3 anos, ficar da forma que está. A advocacia de Anápolis não merece. Nós precisamos de uma gestão moderna, que tenha experiência, e hoje a gestão que nós temos à frente do ME CASAG, essa gestão próxima do advogado, que resolve os problemas com agilidade, que atende o advogado com agilidade, desburocratizada, nós queremos levar para a subseção de Anápolis. Mas para que isso aconteça, nós precisamos muito de você, advogado, de você, advogada. E por isso eu peço o voto, doutor Ponciano. Vote no dia 19, chapa 7, Ordem Unida, Jeová Júnior, Ponciano, Anápolis, 7, Ordem Unida, Rodolfo Mota, no estado de Goiás. Muito obrigado pelo espaço. Eu agradeço, espero que vocês tenham podido falar, né? As ideias, eu sempre falo, escutem as ideias, escutem as propostas, pensem com a razão e não com o coração. Eu sou muito fã daquela Gabriele Priori, né? Aquela colunista. Então, agradeço a vocês, agradeço ao Ponciano por estar aqui com a gente. Inclusive, doutora Daniele, vamos também deixar o doutor Ponciano. Isso, fala suas considerações depois do finais. presidente é complicado. Vai lá, meu vice-presidente. Eu acho que o Jeová já falou tudo que poderia ter sido dito. Nossa chapa é uma chapa inclusiva, é uma chapa que respeita a advocacia, é uma chapa que quer, de fato, trazer ao advogado aquilo que lhe interessa. Interessa
comida, dinheiro no bolso e respeito à advocacia. As prerrogativas, o advogado espera de uma gestão que busque e que brigue por seus direitos e que não tenha amarras para poder discutir isso perante as instituições. É isso que nós iremos trabalhar se eleitos, e eu tenho absoluta certeza, Jeová, que a nossa chapa é a melhor, que é composta por experiência, que é composta com responsabilidade. Não tem amarras políticas, Sim, independente, e também que é importante. é a mais propositiva. Se a advocacia comparar e olhar, só pelo caderno de proposta a gente vê qual é o nosso comprometimento e, de fato, é pela advocacia. Obrigado pelo espaço, Zé, Iane, Daniel, todos. É um prazer poder conversar com vocês. É o Canal 14 e o programa Visão Geral. Quero agradecer ao doutor Jeová Viana Borges Júnior, ele que é candidato da Ordem Unida, juntamente com o seu vice, doutor Ponciano Martins de Souza. Nosso muito obrigado.